Olá, muito boa tarde. Agora em Belo Horizonte, 12 horas, 3 minutos. Hoje é quinta-feira, 24 de julho de 2025. Está no ar o Rede Notícia em transmissão simultânea pela TV Horizonte no canal 30.1, na América FM na sintonia de 107,1 e também na Cultura M nos 830 kHz. Muito prazer, eu sou André Santos. Boa tarde, Janaína, tudo bem? Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Eu sou Janaína Regiane e a partir de agora você vai acompanhar o que é notícia aqui em Belo Horizonte, em Minas, no Brasil e no mundo inteiro. E a gente quer também você lá nas nossas redes sociais. Você pode acompanhar o Rede Notícia no YouTube, no nosso canal exclusivo. Já deixa anotado aí, já segue a gente lá, já se inscreva. É o Rede Notícia TVH. Já somos mais de 5.200 inscritos. Também faço o convite para seguir a gente no Instagram, @TV Horizonte Oficial, @Rádio América Oficial. Tem YouTube também da TV Horizonte que você consegue nos assistir ao vivo, é @tvhorizonte.oficial e tem também o Spotify, várias oportunidades para você assistir a gente. Projeto de lei que estabelece o tarifa zero no transporte coletivo de Belo Horizonte continua avançando na Câmara Municipal. Para você ter uma ideia, já são 25 parlamentares que apoiam a medida, que precisa de 28 votos favoráveis para se tornar lei na capital mineira. E um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais pode ajudar nesse processo de convencimento dos parlamentares. De acordo com o estudo realizado pela Faculdade de Economia da UFMG, uma eventual contribuição mensal de empresas para custear a tarifa zero no transporte coletivo de Belo Horizonte representaria, em média, menos de 1% da folha salarial dos empreendimentos. A reportagem é da Gabriela Salles. Economistas da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, realizaram um estudo que aponta a viabilidade da implementação da gratuidade no transporte coletivo de Belo Horizonte. Segundo os pesquisadores, a ideia traria impactos positivos para a população e para as empresas. O valor necessário para financiar o transporte coletivo de Belo Horizonte a partir da taxa cobrada aos vínculos empregatícios é de só 0,91% a mais na folha de pagamentos da cidade como um todo, né? A gente tem aí um volume de 8 bilhões de reais e meio pagos mensalmente de encargos trabalhistas e salários por todos os empregadores da cidade, e o volume que seria pago a mais que isso é só 75 milhões de reais. A proposta já chegou à Câmara Municipal de Belo Horizonte. O projeto de lei número 60 de 2025 aguarda parecer da Comissão de Orçamento e Finanças Públicas. De acordo com o estudo, as empresas da capital mineira gastam mensalmente mais de 8 bilhões de reais com salários e encargos trabalhistas. Atualmente, 62 milhões são destinados ao Vale Transporte, apenas 0,74% deste valor. 80% dos estabelecimentos da cidade seriam isentos, porque a proposta da taxa é uma isenção de 9 vínculos empregatícios. Ou seja, quem tem até 9 empregados não paga nada, quem tem 10 empregados paga só uma taxa, quem tem 11 empregados paga 2 e assim sucessivamente. A tarifa zero já é uma política implementada em 137 municípios no Brasil e atendendo a mais de 7 milhões e meio de pessoas. E, além disso, a proposta de financiamento que a gente está fazendo, que é para uma cidade do porte de Belo Horizonte, ela é inspirada no modelo francês de financiamento. A expectativa é que o fim da tarifa libere renda para as famílias mais pobres. Segundo o IBGE, essas famílias comprometem até 20,7% da renda mensal apenas com transporte. O estudo também destaca que a medida poderia aquecer a economia local, estimulando o consumo e facilitando o acesso ao trabalho e aos serviços públicos. Repórter Gabriela Salles. A Comissão de Mobilidade Urbana vai debater hoje à tarde a falta de circulação de ônibus durante o período noturno em Belo Horizonte e o impacto no comércio de bares e restaurantes. A audiência será realizada às 1h30 da tarde no plenário Elvésio Arantes. Foram convidados representantes do Executivo Municipal, sindicatos de transportes e lojistas, além de donos de bares e restaurantes de Belo Horizonte. A reunião é aberta ao público e
pode ser acompanhado presencialmente ou em transmissão, ao vivo no no canal da Câmara Municipal, no YouTube. Em nota, a presidente da Abrazel, em Minas Gerais, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Carla Rocha, afirma que o transporte noturno é fundamental para o funcionamento do setor. E o não atendimento dessa necessidade impacta tanto os trabalhadores quanto a economia local e a segurança dos cidadãos. A entidade chama a atenção ainda a necessidade de que a Prefeitura de Belo Horizonte priorize a implantação de soluções para o transporte noturno, dialogando com o setor produtivo e a população para construir alternativas viáveis. Eu, quando vim, Janaína, morar em Belo Horizonte, a primeira vez que eu vim morar em Belo Horizonte foi em 1998. Era um jovenzinho, rapaz, vim para cá para estudar, para fazer pré-vestibular, para tentar passar no vestibular de odontologia, que graças ao bom Deus eu não passei. Cara, Belo Horizonte funcionava a noite inteira. Era verdade. E isso me encantava, né? Porque eu sempre gostei, né, de uma vida mais noturna e tal. Muito jovem, isso me encantava. Hoje, Belo Horizonte chega às 11h30, meia-noite, está morta. Fecha tudo. Mas por que está morta? Como é que o dono de bar e restaurante vai bancar Uber para os seus funcionários, para eles poderem ir para casa, porque é uma garantia legal que o empregador tem que dar do transporte de ida e volta? E se não tem transporte, tem que pagar Uber. Como é que o cara vai pagar Uber para o cara ir embora para casa depois de meia-noite, 1h da manhã? Funcionário não tem como, é inviável. E o transporte coletivo não funciona. Tanto para quem vai trabalhar, para quem vai se divertir, que também, às vezes, não dá para pegar Uber, né? Fica complicado, fica uma situação complicada. Você estava até falando de uma tem um restaurante, da Isa, da vereadora Isa, né? Hoje pela manhã eu estava escutando ela comentando, e ela falou que tem um restaurante que paga, para poder funcionar até mais tarde, ele paga o aplicativo para os funcionários poderem trabalhar até mais tarde. E o gasto? O gasto de 15 mil aproximadamente, 15 mil reais. Tem como? Aproximadamente, uma estimativa, né? Aí você pensa no pequeno comércio, pequeno botequim, pequeno barzinho, pequeno restaurante. Esse restaurante que você está falando é um restaurante que tem até mais que uma unidade em Belo Horizonte. Aí o cara consegue bancar, agora o menorzinho não consegue. Não consegue de jeito nenhum. E aí, de novo, aquela pergunta que eu fiz ontem. Nós acompanhamos uma outra audiência pública para discutir o contrato de ônibus e o pessoal dos ônibus simplesmente... Ninguém foi. Será que dessa vez vão? Porque a pergunta que se faz é a seguinte: a concessão não é privada, o próprio nome diz, é concessão. O poder público que está autorizando um privado a prestar um serviço. Tem que ser dentro da qualidade, da norma e da necessidade do bem público, não do bem privado. Mas, infelizmente, a situação se Obviamente, a gente entende que nem né? todos os locais, todas as regiões têm essa demanda, né? Tem que fazer essa pesquisa, obviamente, não é simplesmente implementar o ônibus noturno em todas as regiões, porque, às vezes, pode rodar sem ter pessoas. Claro. Tem que ter uma pesquisa, avaliar a funcionalidade ali, quantas pessoas, né? Não é simplesmente... Tem que ter toda uma logística Mas ali. você viu o que a própria nota do Abrazel fala? Tem que se abrir uma linha de diálogo com o setor produtivo, com quem quer trabalhar e gerar emprego e renda, para fazer a coisa funcionar. E aí quem tem que intermediar isso é o poder público. Infelizmente, por parte de quem concede a prefeitura, pelo menos desde que eu vim morar aqui, trabalhar aqui como jornalista, e lá já se vão 16 anos até hoje, desculpa, nunca vi. Funcionários do Hospital Pronto Socorro João 23 e representantes do Sindsaúde fizeram hoje uma assembleia para cobrar respostas da Fundação Hospitalar de Minas Gerais, a FHEMIG, sobre as péssimas condições de trabalho e até mesmo de casos de assédio moral que acontecem dentro da unidade de saúde. Repórter Giovanni Rodrigues acompanhou toda a assembleia e chega com as informações. Giovanni, explica para a gente o que aconteceu. Boa tarde. Olá, André. Olá, Janaína. Olha, estamos aqui no Hospital João 23. Olha só que situação, gente. Os funcionários aqui do Hospital João 23, eles realizaram aqui uma assembleia porque eles estão reclamando por péssimas condições de trabalho. Nós vamos entender mais essa situação conversando agora com a Maria Lúcia. Muito boa tarde, Maria Lúcia. Explica aqui para quem está nos acompanhando o que está acontecendo mais uma vez aqui no João 23. É a terceira denúncia, né, que nós acompanhamos aí junto com vocês. É uma situação muito delicada, né? Olha, a situação dos trabalhadores no Hospital João 23 está muito crítica. Muito crítica. O que é que está acontecendo? A gestão está tomando algumas decisões sem dialogar com a força de trabalho. É muito importante que a gestão sente com os trabalhadores, converse com os trabalhadores, até adequar a situação
em função do fechamento do Hospital Maria Amélia Lins. O que está acontecendo? Trouxeram toda aquela carga de trabalho para o João 23 sem conversar com os trabalhadores. E vocês estão vivendo agora uma situação precária, né? Sobrecarga de trabalho, né? Até mesmo assédio, por aí vai, né? O que está acontecendo? Vários trabalhadores estão adoecendo. Estão adoecendo porque não estão aguentando essa sobrecarga de trabalho. O secretário de Saúde tomou algumas decisões junto com a gestão sem dialogar com esses trabalhadores. Os trabalhadores que estão aqui nas escalas da noite estão relatando que eles estão programando um dimensionamento de equipe sem conversar com os trabalhadores. E aí os trabalhadores estão ficando doentes. O bloco cirúrgico do João 23 vai parar porque os trabalhadores estão adoecidos. É importante que a gestão entenda que todo o processo ele acontece junto com quem está executando as atividades. Então é importante que a gestão sente com os trabalhadores, converse com os trabalhadores, entenda a dinâmica de trabalho para depois tomar essas decisões. Muito bem. Então, olha, nessa assembleia de hoje foi definido o seguinte: amanhã está agendada uma reunião com os diretores da FHEMIG. Caso eles não tenham nenhuma resposta, eles vão então optar aí pela greve. Vamos aguardar, vamos esperar para ver como que será toda essa situação. É com vocês no estúdio. E olha só, gente, presta atenção nessa notícia. Escândalo em contratos públicos. A Polícia Federal investiga um esquema bilionário de fraudes que envolve empresários de Minas e um suplente de senador. A gente vai agora ao vivo à redação da Rede Catedral conversar com a Erlane Grace. Erlane, conta esses detalhes dessa ação da Polícia Federal para a gente. Boa tarde. Boa tarde, Janaína, André e a todos que nos acompanham no Rede Notícia. Então, Janaína, a operação da Polícia Federal expõe um esquema milionário que coloca empresários mineiros e um suplente de senador no centro das investigações. Um dos principais alvos é Luiz Otávio Fontes Junqueira, presidente da LCM Construção, que teria recebido cerca de 10 bilhões de reais em contratos com a União desde 2014. A empresa, com sede em Belo Horizonte, teria ganhado força após a Operação Lava Jato, com a saída das grandes empreiteiras do mercado. De acordo com a Polícia Federal, há indícios de direcionamento de licitações, concorrência forjada e lavagem de dinheiro. Os investigadores apontam saques fracionados que passam de R$ 680 mil. E na casa do empresário, em Nova Lima, foram apreendidos 3 carros da Porsche, 13 obras de arte e relógios de luxo. A procuradoria da empresa também é investigada por simular disputas entre empresas do mesmo grupo. A operação, que tem foco em contratos do DENIT no Amapá, cumpriu mandados em 4 estados e determinou o bloqueio de bens. A LCM nega as acusações e afirma que colabora com a justiça. O ministro... É isso mesmo, Janaína. Volto com vocês aí no estúdio. Gente, bilhões, né, André? Bilhões. É complicado. E é aquela velha história. Mudam-se os personagens, mas quem gere o sistema continua o mesmo, né? Então, saíram os grandes nomes, as grandes empreiteiras envolvidas nos problemas da Lava Jato, mas o modus operandi permanece. Como você mesmo disse, né, um museu de grandes novidades, né? Infelizmente, né? Ô, tristeza. A Polícia Federal deflagra uma operação para desarticular uma quadrilha que atacou uma agência bancária da Caixa no sul do estado em abril deste ano. Vamos ao vivo retornar a conversar com Giovanni Rodrigues para falar desse assunto. Giovanni, esse grupo criminoso que atacou essa agência da Caixa lá em Guaxupé, levou terror à cidade, mas a polícia está no encalço e fazendo essa operação para colocá-los na cana, né? Na cadeia, né, Giovanni? Boa tarde. Boa tarde, André, boa tarde, Janaína. É isso mesmo, viu, André? Tomara, né, que possa aí prender aí toda essa quadrilha. A Polícia Federal cumpre neste momento
9 mandados de busca e apreensão nas cidades de Campinas, Sumaré e Hortolândia, em São Paulo, para desarticular a organização criminosa responsável pelo ataque a uma agência da Caixa Econômica Federal na cidade de Guaxupé, na região sudeste de Minas Gerais, ocorrido no dia 8 de abril deste ano. Olha, na ocasião, os bandidos fortemente armados provocaram o caos na cidade. Joias e cerca de R$ 2 milhões em dinheiro foram roubados da agência bancária. Os mandatos foram expedidos pelo juiz federal de Passos, em Minas Gerais. As investigações continuam em andamento e os materiais apreendidos passarão por perícia técnica. E até o momento, os crimes apurados incluem organização criminosa, roubo majorado e uso de explosivos. André e Janaína. Obrigado, Giovanni. E a Agência Nacional de Mineração, a ANM, elevou o nível de emergência da estrutura da barragem B1A para o nível 2. A barragem fica em Brumadinho, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, e de acordo com a ANM, foram identificadas condições de estabilidade marginal na estrutura da barragem, que é de responsabilidade da Emicom Mineração e Terraplenagem. No comunicado, a agência afirma ainda que os estudos conduzidos por auditores e projetistas indicam que os resultados obtidos não podem ser considerados conclusivos, em virtude de insuficiências nas investigações geotécnicas. A agência alega ainda que a elevação do nível de emergência do nível 1 para o nível 2, me desculpe, foi adotado como uma medida preventiva, visando resguardar a vida das pessoas que ocupam a zona de autossalvamento e que até o momento não foram registradas anomalias que indiquem um risco iminente de rompimento. A tomada de decisão, ainda de acordo com a ANM, foi tomada durante o período de estiagem, o que reduz os riscos hidrológicos. A medida visa garantir que a evacuação da população ocorra de forma segura e organizada. A decisão se deu com articulação prévia com o Ministério Público Federal e também com o Ministério Público de Minas Gerais, a Defesa Civil e a Fundação do Meio Ambiente, a FEAM, e a Prefeitura de Brumadinho. A Associação dos Familiares de Vítimas e Atingidos pelo Rompimento da Barragem Mina Córrego do Feijão, a Avabrum, também manifestou preocupação diante de uma nova ameaça. E sobre esse assunto a gente vai conversar agora com o professor Daniel Neri, que é militante da FLAM, Movimento dos Atingidos e Atingidos por Barragem. O professor está numa videochamada conosco. Professor, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Janaína, tudo bem? Professor, essa elevação desse nível de emergência dessa barragem representa um risco? A gente já tem até a informação de retirada de famílias, evacuação de famílias que moram ali nas regiões. Como é que vocês receberam essa notícia? Então, é muito preocupante tudo nesse cenário. Primeiro, o modo como se deu essa elevação do nível de risco. O nível de risco, ele é uma medida técnica, ele é uma medida que vem da engenharia, ele é uma medida que surge de uma tabela a partir do momento em que são detectadas anomalias na estrutura da barragem. Pelo próprio comunicado da ANM, fica claro que nada disso aconteceu, né? Essa condição que ela utilizou de riscos marginais, isso é uma situação que não traz risco nenhum. Isso só significa que uma determinada condição não pode ser determinada com exatidão, mas isso definitivamente não coloca essa barragem em um nível de risco. Então, a gente tem uma preocupação aí, a gente tem uma normativa, a gente tem resoluções que definem como esse nível de risco é determinado. E as próprias instituições, olha, as instituições que vocês falaram, a ANM, a FEAM, Fundação Estadual do Meio Ambiente, que faz o licenciamento ambiental, a Defesa Civil, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, quer dizer, todo mundo que é responsável em alguma instância, em alguma medida pela fiscalização, está atropelando a própria legislação e colocando essa barragem em nível de risco 2 de uma maneira que nos parece arbitrária. E a segunda preocupação é que essa barragem já foi autuada pelo Ministério Público Estadual no ano passado, em outubro do ano passado, e aparentemente nada foi feito.
né, não surtiu nenhum resultado e agora, novamente, essa necessidade da ação dos órgãos públicos. Professor, só para a gente fechar bem rapidamente, você acha que esse movimento pode estar sendo feito com algum outro tipo de objetivo? Porque a gente está falando de retirada de pessoas que moram nessa região. Você acha que pode haver alguma coisa nesse sentido? Porque a gente viu isso acontecendo lá em Congonhas, né? Uma pressão para a retirada dos moradores ali da região do quilombo de Santa Quitéria, né? E depois a ação da Fundação, né? da Fundação Palmares reconhecendo aquela área como um quilombo que acabou garantindo a manutenção dessas pessoas por lá. Você acha que isso pode estar acontecendo também aí em Brumadinho? Acho que pode, principalmente porque nós temos histórico, né? Desde 2019, em Barão de Cocais, depois em Nova Lima, e aí no ano seguinte Antônio Pereira em Ouro Preto, depois em Itabira, a gente tem, nesses casos, essa manipulação do nível de risco. Então, de alguma forma, parece que tem um arranjo interinstitucional e com o setor mineral que a legislação deixa de ser cumprida, então a parte técnica da determinação do nível de risco deixa de ser cumprida, e aí se resolve colocar estrutura em nível de risco capaz de promover remoção das pessoas. É estranho, é pelo menos estranho que uma barragem que está desativada, que uma barragem que não apresenta nenhuma anomalia, de repente haja uma reunião e o resultado dessa reunião é que essa barragem seja colocada em nível 2, que faz com que pessoas sejam retiradas de área de influência dessa barragem. Então, fica o mesmo estranhamento que a gente tem documentado, por exemplo, para o caso de Barão de Cocais, que é nítido que a Vale promoveu a desapropriação das pessoas ali sem que a barragem sul superior tivesse qualquer risco de rompimento e ficou 5 anos em nível máximo. Então, é no mínimo estranho e essas entidades, essas autoridades precisam prestar esclarecimento sobre essa situação para a população. Tá certo, a gente vai continuar acompanhando esse caso. Obrigada, professor Daniel Neri, pelos esclarecimentos e a gente conta também com seus próximos esclarecimentos nesses próximos capítulos. Boa tarde, até mais. Boa tarde. A gente vai agora para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco falando sobre as mudanças nas regras para conseguir a aposentadoria do INSS. A gente vai ouvir um especialista que vai explicar tudo. Agora em Belo Horizonte, 12h26. Estamos de volta com Rede Notícia, agora em Belo Horizonte, 12h29. Os aposentados começam a receber os descontos indevidos que foram feitos nas pensões e nas aposentadorias do INSS. Nilton Lopes traz os detalhes. O governo federal começa nesta quinta-feira, dia 24 de julho, a devolver os descontos indevidos feitos nos benefícios de aposentados e pensionistas do INSS. O primeiro pagamento será para os aposentados que aderiram até a última segunda-feira, dia 21, ao acordo proposto pelo governo federal. O prazo de adesão vai até o dia 14 de novembro e o reembolso será feito na conta em que o benefício é pago por ordem de adesão. Quem aderiu primeiro receberá primeiro. O pagamento será em parcela única, com correção pela inflação oficial do país. Segundo os dados divulgados pelo INSS, até o início dessa semana, 714 mil aposentados haviam aderido ao acordo e estão elegíveis para receber o valor nesta semana. O número representa apenas 36% do total de beneficiários que podem assinar a restituição. Ao todo, foram confirmadas fraudes contra 1.900.000 pessoas, que desta forma estão aptas a aceitar os termos do reembolso. A adesão ao acordo é gratuita e pode ser feita exclusivamente pelo aplicativo ou site Meu INSS e também pelas agências dos Correios em mais de 5.000 municípios. Repórter Nilton Lopes. E ainda sobre INSS, o Nilton Lopes agora ele traz os detalhes sobre a atualização no processo para as aposentadorias e também os benefícios. O INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, alterou 7 regras de acesso a aposentadorias e outros benefícios. Entre as mudanças está a facilidade em contar o tempo de trabalho na infância, mesmo em períodos que a atividade profissional exercida por menores de idade era proibida por lei. As alterações incluem ainda o fim da carência,
número mínimo de pagamentos que dá acesso a benefícios para a concessão de salário maternidade a autônomas e a inclusão do período de serviço militar obrigatório no tempo mínimo de contagem para a aposentadoria. O Instituto facilitou também a aposentadoria híbrida, quando há comprovação de atividade rural para compor o tempo total de contribuições dos segurados que exercem trabalhos urbanos e inclui quilombolas, seringueiros, extravistas e pequenos produtores de áreas próximas às cidades como segurados especiais com direito à aposentadoria rural. Neste caso, o segurado pode se aposentar com idade mínima menor do que os demais trabalhadores, 60 anos para homens e 55 anos para as mulheres, ao comprovar ao menos 15 anos de atividades rurais. Depois da reforma da Previdência, a idade mínima da aposentadoria é de 65 anos para os homens e de 62 anos para as mulheres, no caso de novos segurados. Todas as informações sobre as mudanças estão no portal meu.inss.gov.br. Repórter Newton Lopes. Para a gente entender como que vão funcionar essas novas regras do INSS, a gente conversa agora por videochamada com a advogada especialista em direito previdenciário, a doutora Janaína Braga. Doutora, obrigado por atender o nosso pedido. Doutora, em suma, o que muda em relação das regras que estavam vigentes até então? Boa tarde. Boa tarde, Andréa. Boa tarde, Maíra. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Horizontes. Enfim, o que muda, na verdade, primeiro, uma questão de adequação e justiça. No caso da aposentadoria rural, sempre foi público e notório que existe o trabalho na infância, né? Nós tínhamos casos de reconhecimento a partir de 14, 16 anos, judicialmente, né? Mas nós temos notícias de trabalho infantil a partir dos 5 anos. Então, hoje, essa comprovação ela fica facilitada porque não vai haver mais essa discussão judicial. Isso pode ser reconhecido administrativamente, né, pelo INSS, desde que hajam documentos, e aí as pessoas perguntam quais documentos. Então, fotos, recibos, qualquer prova material que possa vincular o trabalho, né, na infância dentro ali do que a gente comumente chama de trabalho na roça, que é o período de trabalho rural. Isso vai facilitar porque permite a soma desse tempo para complemento da aposentadoria, né, sem ter que ficar judicializando. São processos longos, demorados, que às vezes exigem prova documental, prova testemunhal, e nós sabemos que isso não é um processo ágil hoje dentro da justiça. Já não é no INSS, menos ainda na justiça. A aposentadoria, nesse caso, também fica reduzida para esses trabalhadores, o que facilita muito também. E nós temos, em relação às outras regras, por exemplo, o serviço militar obrigatório, ele já era reconhecido como tempo de contribuição, facilita agora para quem está no serviço militar a partir de 2019, como tempo de carência também, porque não adianta ter tempo de contribuição e não ter carência. Carência é recolhimento efetivamente feito em dia. Tá? Então, a gente tem isso também como uma modificação muito importante. Todas essas regras facilitam, né, e diminuem o tempo ali de aposentadoria para várias pessoas. E esse processo vai ser feito, essas comprovações são feitas normalmente no processo normal, como é feito atualmente, né? Vai ser enviado, vai ser feito o pedido desses documentos, comprovando com esses documentos facilita muito mais a vida, né? Sim, lembrando que hoje toda a documentação deve ser encaminhada pelo aplicativo, né, Meu INSS. O processo hoje ele é todo digital junto ao INSS. As pessoas que têm dificuldade devem procurar ali um advogado da sua confiança, devem fazer ali uma solicitação com alguém da sua confiança. Hoje a gente tem o apoio aí dos Correios também para auxiliar nesses pedidos, né? Quando a pessoa tem essa dificuldade, porque a gente sabe que nos meios rurais, em lugares mais remotos, tem essa dificuldade, mas é sempre tendo os documentos para serem juntados, anexados ali no aplicativo para aguardar essa análise. E hoje o INSS, a partir dessa portaria, porque o fato é que é uma mudança, que também é uma portaria interna do INSS, obriga os servidores a fazerem análise dessa documentação, que antes era ignorada e acabava sendo resolvida na justiça. Muito obrigado, doutora, pela sua presença. Portas abertas do Rede Notícias sempre aqui para a senhora. Uma boa tarde. Boa tarde, obrigada.
Agora, 12h36, vamos para um rápido intervalo e na volta a gente conversa com a deputada estadual Lohana França, do PV. Ela é líder da bancada feminina, vice-presidente da Comissão de Direitos da Mulher e vice-presidente da Comissão de Ética da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. É daqui a pouco, depois do intervalo. Sim. Voltamos agora com Rede Notícia, 12h39 em Belo Horizonte. E a gente começa a conversar agora com a deputada estadual Lohana França, do PV. Ela é líder da bancada feminina da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e também vice-presidente da Comissão de Ética do Parlamento Mineiro. Deputada, obrigado por você estar aqui conosco no Rede Notícia. Vou começar já com uma provocação que eu sempre tenho feito aos deputados de oposição ao governo Zema. Propag ele foi um desenho feito por partidos da base do governo Lula, que são de oposição a Zema. Muito se discutiu da possibilidade, todo mundo sabe, isso eu acho que é mais que recorrente e unanimidade entre todos, que permanecer no regime de recuperação fiscal frente às possibilidades do Propag era suicídio por parte de qualquer autoridade política em Minas Gerais. Levaria o Estado à bancarrota e isso está mais que provado. O que ainda faz travar alguns projetos que, de acordo com o Estado, são necessários que passem, como, por exemplo, levar em consideração a possibilidade de federalização de CEMIG e de Copasa, e que esses projetos, por exemplo, nem andaram ainda, estão parados nas comissões. O que hoje trava isso, já que poderia ser a solução do que falta de dinheiro, porque precisa se passar os projetos para depois as avaliações virem. As avaliações não vêm. A gente não sabe de fato quanto que cada um desses ativos vale. O que está faltando para esses projetos andarem? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde, Janaína. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Que alegria estar aqui com vocês para a gente poder fazer esse bate-papo na Rede Notícia. Então, assim, acho que, primeiro, é importante a gente colocar alguns pontos. Eu estou na bancada de oposição ao governo do Estado, fui vice-líder da bancada, hoje ocupo a posição de liderança da bancada feminina e a gente tem acompanhado de perto esse processo de construção do Propag. Então, primeira coisa que a gente precisa dizer é, o governo do Estado queria o regime de recuperação fiscal. O governador Romeu Zema advogou durante 6 anos pelo regime de recuperação fiscal. Ele passou o seu primeiro mandato inteiro e os 2 anos do segundo mandato tentando aprovar o regime de recuperação fiscal, que penalizaria os policiais militares, penalizaria as professoras, penalizaria todos os trabalhadores da saúde do Estado, impediria concursos, impediria reformas em rodovias, tudo. Então, a oposição foi que desenhou e deu ao Estado a possibilidade de um programa alternativo, que é o Propag, que é muito melhor. O problema, André, é que não dá para vestir um robô da inteligência artificial de jornalista e chamar de jornalista, dá? Vocês aceitariam isso? Não aceitariam. O que eles estão querendo fazer é isso. Eles estão vestindo um monte de projeto de privatização com roupa de Propag e tentando vender como se Propag fosse. E aí, quem está assistindo a gente, a dona de casa que está terminando de arrumar as coisas do almoço, quem está se preparando para ir levar menino para poder fazer qualquer atividade de férias agora nesse período, sabe muito bem que não adianta tentar enganar o mineiro. A gente não é bobo. E o governador está tentando fazer isso na Assembleia. Ele está tentando vestir um projeto de privatização da CEMIG, mesmo com a população sendo contra a privatização da CEMIG, de necessário para o Propag, e quer chantagear a gente para a gente aprovar. Eu, enquanto puder, serei uma das que vai resistir a esse processo. Então, a gente já aprovou vários projetos do Propag. A gente aprovou, para quem não sabe, está assistindo a gente, são 11 projetos desse pacotão do Propag. A gente já aprovou o projeto que permite passar os créditos previdenciários, a gente já aprovou o projeto que permite a saída do regime de recuperação fiscal e a entrada no Propag, esses já aprovados em primeiro e segundo turno, e a gente já aprovou a federalização da Codenge e da Codemig. Então, nós não estamos segurando os projetos do Propag. O que a gente está é fazendo um filtro daquilo que é necessário para o Propag efetivamente e aquilo que não é. Quer um exemplo? Muito simples. O governo está tentando aprovar um projeto de mais de 300 imóveis para serem vendidos. Esses, inclusive, já receberam até avaliação prévia. A Secretaria de Fazenda Nacional já disse, quero esse, não quero aquele. Pois é, só que olha que loucura. O texto do Propag não prevê entrega de imóveis. O texto do Propag prevê entrega de ativos, prevê pagamento em dinheiro e prevê a entrega de dividendos de estatais ou federalização por inteiro dessas estatais. A gente poderia ou dar os dividendos da CEMIG ou dar a CEMIG, por exemplo, para o governo federal.
Federal não prevê entrega de lote ou entrega de universidade com uma folha de pagamento robusta, porque entregar o ENG, por exemplo, tem imóveis muito valorosos lá, mas é uma baita folha de pagamento. Então é por isso que a gente tem sido resistente a alguns. E é interessante, Lohana, isso que você está falando aí, explicar, né, para a população o Propag, realmente o que é o Propag. Muitas pessoas escutam, sabem o que está acontecendo, mas não entendem o Propag. O Propag, obviamente, vai trazer benefícios para o Estado em relação à dívida que o governo deve, 165 bilhões aproximadamente, mas também tem que validar alguns riscos, né? Tem os riscos que o governo está propondo igual isso que você acabou de falar. E quais são esses riscos para o nosso Estado? Janaína, isso que você trouxe para mim é uma das coisas mais centrais e é o que mais me move na política. Eu acho que a gente tem um problema sério quando a política fala num linguajar que as pessoas não dão conta de entender. E que nós que estamos na política é que temos que nos virar para dar conta de falar de um jeito que todo mundo entenda. Eu sou professora, né? Então eu aprendi que se o que eu estou falando os outros não estão entendendo, talvez eu não sei tanto assim do que eu estou falando. Deveria estudar um pouco mais. Acho que uma coisa que a gente precisa deixar clara em relação ao Propag é que ele é uma forma melhor de pagar a dívida. Como se a gente devesse R$1.000 para um vizinho nosso e aí o nosso vizinho só aceitasse receber em 2 de 500. 2 de 500 aperta todo mundo, né? Não é qualquer pessoa que pode pagar 2 parcelas de 500. E o Propag chega e fala assim, não, pode ser 10 de 80. 10 de 80 a gente ainda vai ter um desconto. 10 de 80 a gente ainda vai conseguir pagar com desconto no fim das contas, numa parcela melhor, e eu ainda vou poder trocar a geladeira da minha casa se eu estiver precisando, ou vou poder contratar uma ajudante para me ajudar no contraturno da escola do meu menino. O Propag é isso. Em vez de a gente pagar em 2 de 500, a gente vai poder pagar em 10 de 80 e vai poder melhorar uma coisinha ou outra na nossa casa que a gente precisa fazer. Os riscos, eu entendo, que não estão no texto do Propag em si, até porque o texto foi construído com a bancada mineira federal. O que eu entendo é que os riscos estão no que o governo do estado tem tentado chamar de Propag, como a exemplo, a privatização da CEMIG, a privatização da Copasa, a entrega desses imóveis. O governo do estado foi capaz de dizer, Janaína, que o edifício do Risoleta é um edifício subutilizado. Pelo amor de Deus, quem está assistindo a gente com certeza tem algum familiar que tratou no Risoleta. Então, esses são os riscos, na minha opinião. A gente está conversando com a deputada estadual Lohana França, do Partido Verde. Ela é líder da bancada feminina na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, Direitos da Mulher da Assembleia e também vice-presidente da Comissão de Ética da Assembleia Legislativa. Lohana, eu vou fazer uma pergunta para você responder para a gente na volta do intervalo. Uma das coisas hoje que está se discutindo também na Assembleia, saindo de Propag, é a possibilidade de instalação do serviço social autônomo para a gerência dos hospitais da rede FEMIG. E aí tem também a questão dos hospitais regionais, que estão em construção e que o governo diz que não tem dinheiro e não tem condição de contratar pessoal para efetivo para esses hospitais e que isso teria que ser feito via SSA. Queria saber a sua opinião sobre esse assunto depois do intervalo, tudo bem? Beleza. A gente vai para o intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta e seguimos aqui com o nosso Rede Notícia, 12 horas e 49 minutos. A gente continua a conversa com a deputada estadual Lohana França, do PV. Lohana, te fiz uma provocação justamente por conta da questão dos hospitais regionais. Foi uma das bandeiras do atual governo, lá no primeiro mandato. Vou cumprir as obras que estão paradas dos hospitais regionais. Já são 6 anos, quase 6 anos e meio, 2 mandatos. E não saiu nenhum do papel. Parece que o primeiro agora sai, que é justamente numa região de onde é originário, né, de Divinópolis. E o governo foi claro, já foi claro, categórico. Até mesmo no próprio estabelecimento da PPP que vai fazer funcionar esse hospital de Divinópolis. No PPP, eles não são na questão da contratação de uma entidade federal, na parceria. Não tem condições de contratar por concurso público os profissionais para essa área. O serviço social autônomo que está em tramitação na Assembleia é a solução para isso ou você acha que é mais um obstáculo, uma pedrinha para tropeçar?
são coisas diferentes. Eles não estão propondo o serviço social autônomo para a gestão dos hospitais regionais. E eu entendo, inclusive, que a lei de responsabilidade fiscal impõe limitações. Eu sou uma pessoa de esquerda, mas uma pessoa que está conectada com a realidade. A LRF impõe limitações ao gasto com o pessoal. Isso é um fato. E a gente não tem muito para onde correr, uma vez que o Tribunal de Contas, quando a gente atinge o limite máximo enquanto Estado do gasto com o pessoal, quando a gente atinge, o Tribunal de Contas bate na porta e bate na porta corretamente, porque tem que ser feito o cumprimento da lei. Então, a gente tem uma discussão para ser feita em relação a como que a gente faz com o pessoal na ampliação dos atendimentos públicos do Estado, não só na saúde, na educação. E aí eu entendo que na saúde, por exemplo, a gente tem organizações sociais corruptas e envolvidas com tudo que tem de pior, e a gente tem organizações sociais sérias e que podem ser levadas em conta num processo em que a própria limitação legal impede que a gente faça um amplo concurso, que seria o que eu inicialmente defenderia, inclusive pelo que eu defendo, do SUS público, gratuito e feito por servidores. Agora, a questão da finalização dos hospitais regionais, ela é diferente de tudo isso, ela é um terceiro ponto. Perceba, um ponto é sobre o serviço autônomo, o outro ponto é sobre quem vai ocupar esses hospitais do ponto de vista de trabalhadores, se vão ser concursados, efetivos ou se vão ser contratados, e um outro ponto é a finalização dessas obras. É um absurdo o governo não ter finalizado essas obras ainda, porque o dinheiro está em caixa. É importante que quem está assistindo a gente saiba que esse dinheiro é do acordo do crime da Vale, que o governo do Estado já recebeu. Então, esse dinheiro está no caixa do Estado e o Estado não finaliza as obras. Então, dos mais de 10 hospitais, acho que são 11 hospitais, o governo se comprometeu a terminar Teófilo Otoni, Governador Valadares, Divinópolis, Sete Lagoas e Juiz de Fora. Juiz de Fora, eles já mandaram um ofício falando que não vão mais terminar. Avisaram a prefeita por ofício. É assim que o governo Zema trata uma cidade tão importante, uma região tão importante. Divinópolis, eles vão terminar efetivamente porque, assim, há uma questão política ali, né? Um senador da República da cidade que pode ser uma pedra no sapato grande do governo do Estado quando as demandas da região não são atendidas. Teófilo Otoni, eles estão relativamente adiantados, mas não entregaram. Governador Valadares, acho que está na mesma situação. E Sete Lagoas, e Conselheiro Lafayette, permanecem também sem finalização. Então, o que está sendo feito desse dinheiro e por que essas obras não estão acontecendo? Num governo que fala a todo momento sobre a sua eficiência, sobre a sua condição de gestão e muito honestamente, se o governador Romeu Zema fosse funcionário aqui da TV e se comprometesse com 5, 6 projetos grandiosos dessa forma e ao final do seu tempo de contratação não tivesse entregado nenhum deles, ele seria funcionário aqui ainda? Não seria. Essa foi uma grande bandeira de campanha dele, um grande palanque eleitoral. E eu vou te contar que é cansativo recebendo no meu telefone mensagem, ligação de gente sofrendo, precisando de cirurgia ortopédica, cirurgia de todo tipo, que o hospital poderia e deveria estar atendendo, mas não está. Então, o que eu percebo lá em Divinópolis a gente não vai estar nessa situação, porque lá não vai ser privado, vai ser um hospital federal, um hospital universitário, entregue para a Universidade Federal de São João del Rei, já que o presidente Lula já sinalizou positivamente, mas a gente precisa acompanhar quais vão ser as OSs, se o caminho decidido pelo Estado for esse mesmo, que vão ganhar a execução dos outros hospitais quando eles forem finalizados, já que a LRF efetivamente põe uma limitação do ponto de vista da ampliação dos concursos. Deputada, virando um pouquinho a chave ao assunto, uma das bandeiras, né, um dos pilares do seu mandato é a representatividade feminina na política, né, que é tão importante. E isso na Assembleia, essa bancada feminina na Assembleia cresceu em muito, é uma das maiores atualmente, é a maior da história, né? E, infelizmente, a gente vê muitos ataques ainda às mulheres, pelo fato de ser mulher. E você tem um trabalho muito ativo em relação a isso, né? A defesa da mulher, o protagonismo da mulher, incentiva as mulheres. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Essa é uma das pautas que mais brilha meus olhos, porque quando a gente está falando da defesa das mulheres, a gente está falando da defesa de tudo o que mais importa, na minha opinião. Da defesa das famílias, da defesa da saúde pública, da defesa do meio ambiente. Defender as mulheres é defender todos os pilares da nossa sociedade, né? Porque quando a mulher não está em segurança, quando a mulher está sendo agredida, quando a mulher está sendo violentada, a gente tem um termômetro muito grande de como a sociedade está lidando com essas coisas que são tão fundamentais. Isso acontece, infelizmente, o tempo inteiro. O tempo todo, André, o tempo todo. Então, assim, a nossa bancada é muito boa. São deputadas de direita, de esquerda e de centro, deputadas municipalistas, deputadas de pauta legislativa muito profunda, muito competente. Então, a gente tem desde a deputada mais jovem do país, que é a deputada Chiara Biondini, e deputadas consolidadas, que já foram reeleitas várias vezes, como a deputada Ione Pinheiro. Então, a gente tem deputadas que nos orgulham muito e que fazem políticas de forma muito diferente entre si e que convergem em alguns pontos. Então, agora, por exemplo, a gente teve uma convergência grande na aprovação
aprovação de emendas para a lei de diretrizes orçamentárias que melhoram a execução da Lei Maria da Penha aqui no Estado. Que é um exemplo? A gente tem um problema sério com o homem que comete violência doméstica. Porque esse país fez uma opção na Constituição de 88, quando a gente não quis nem pena de morte, nem prisão perpétua. Quem está assistindo pode concordar ou discordar, mas isso já está na Constituição e foi decidido pelos constituintes lá em 88, né? Então, o cara vai lá, ele comete um episódio de violência doméstica, ele é preso, cumpre pena, e quando ele sai, ele vai se relacionar com outra mulher. Esse homem está vivo, voltou para a sociedade, ele vai se relacionar com outra mulher. E se não for feito um processo de reeducação desse indivíduo, ele só vai mudar a vítima. Só para um parêntese, e não é pela falta do bom trabalho da Polícia Civil e da Defensoria Pública de Minas Gerais, porque o trabalho que eles fazem é milagre. É espetacular. É espetacular, só fechando esse parênteses. Mesmo com pouco pessoal, mesmo com pouco investimento do Estado, eles fazem muito. Então, o que a gente precisa? A gente colocou na LDO, por exemplo, uma emenda para que a gente garanta a ampliação desses serviços de reeducação desses sujeitos que cometem violência doméstica quando eles são reintegrados à sociedade. Não, porque isso aí não pode nem ser chamado de homem cá entre nós. Pois é. Isso é um pensamento meu, me desculpe. Eu acho eles terríveis também. Mas é isso, a opção do Constituinte foi pela reeducação. A opção do Constituinte não foi pela pena de morte nem pela prisão perpétua. Então esse homem volta à sociedade e ele precisa ser reeducado para que a gente não garanta que outra mulher vai ser vítima. Então essa é uma emenda, por exemplo, com amplo apoio de todos os deputados. Sim. E a gente sempre vai caminhar junto quando for para combater o câncer, quando for para falar de defesa dos direitos da mulher, quando for para falar de defesa das nossas crianças, de ampliação de vaga de creche. Então, eu tenho muito orgulho de estar nessa posição hoje, com o apoio de deputadas de campos ideológicos diferentes do meu, mas a gente tem muito para fazer ainda e eu espero que no ano que vem essa bancada seja ainda maior, com mais representatividade, porque Minas Gerais precisa. Rapidinho, 30 segundinhos. Você falou de aumento de bancada. Lohana, ano que vem, a possibilidade da reeleição para a Assembleia Legislativa ou pensa num voo mais alto aí no Senado? Senado não sei se você tem idade, não. Não tenho, não. Não tem idade, mas deputada federal, tem algum pensamento disso? Sonho que sonha sozinho não vira realidade, né? Raul Seixas cantou isso. O sonho tem que ser sonhado junto para virar. Tem uma construção interna do meu partido, do Partido Verde, do grupo de pessoas que caminham comigo, para uma pré-candidatura a deputada federal. A gente tem construído, sentido o terreno, mas eu estou sempre à disposição dos mineiros para o cargo que eles entenderem que eu sou necessária e que eu farei diferença para ocupar. Deputada estadual Lohana França, obrigado por você ter participado aqui com a Obrigada. gente. Portas abertas. Obrigada. Já se sinta convidada para outras vezes. É um prazer tê-la aqui conosco. Estamos juntos, parabéns. Essa oxigenação da política com uma figura representativa, como é o caso da senhora, jovem e mulher, eu acho que é tudo que a gente precisa para poder mudar esse estado, mudar esse país Renovação, que já né? cresceu, já passou tanta coisa, mas continua machista, continua sexista, continua tão retrógrado para tanta coisa, a gente precisa mudar essa realidade. Precisa com certeza. mesmo. Obrigada. Obrigada. Termina aqui o Rede Notícia, agradecendo a você, a sua companhia que está nos assistindo na TV Horizonte, no canal 30.1, nos ouvindo na América FM, nos 107,1 e na Cultura M, nos 830 kHz. Não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais, no Instagram, TV Horizonte Oficial, mais de 10 mil inscritos e também no Rádio América Oficial. E nós também estamos no YouTube, viu, gente? Se inscreva no TV Rede Notícia TVH e também TV Horizonte.oficial. E agora você vai ficar com bola na rede com o Júnior Brasil. E não esquece de também ouvir a gente no Spotify, tá certo? Essa entrevista, mas só está lá, Rede Notícia Entrevista. Segue com a programação da TV Horizonte, da América FM e da Cultura M. Amanhã a gente tá de volta ao meio-dia. Boa quinta-feira para vocês. Boa tarde, até mais. Tchau, tchau.